Prosseguindo na apologética cristã, vamos ao item 19 do material didático, estamos na lição 3. O título diz: A Bíblia e a reverência aos anjos. Ok? Então, dentro desse tema de reverência, a arca, se as imagens de escultura elas são naturais dentro de uma igreja, eu sempre falo isso para todos. Não são. E essa instituição, a Igreja Católica, como ela usava a imagem de escultura desde o princípio, então essa instituição ela não era a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus nunca foi idólatra. Tem que existir uma igreja cristã, uma igreja de Jesus fora da Igreja Católica, que não batizava recém-nascido, que mantém o batismo dos apóstolos, né, e outras doutrinas também. Ok? Tem que existir uma igreja fora daquela igreja, porque aquela igreja, como eu digo, Constantino ele organizou essa igreja em 312, mas no ano 400 essa igreja ela já era totalmente idólatra e já cultuava os mortos, graças a Agostinho de Hipona. E uma das coisas que essa igreja também vai incluir é a reverência aos anjos, né? Nós não temos que cultuar os anjos, não temos que mandar nenhuma mensagem aos anjos, fazer nenhuma reverência aos anjos, né? Isso está claro na Bíblia, que nós temos que fazer reverência a Deus. Um anjo diz isso para João, para deixar bem claro por que aquele homem, aquele sábio homem, cometeu, vamos dizer, aquele erro de dobrar os seus joelhos diante de uma criatura. Foi a revelação na hora, ele sabia que um anjo não deveria receber adoração, ok? Mas ele cometeu esse erro, de uma certa maneira, para um alerta nosso, ok? Mas veja, então vamos falar sobre a reverência aos anjos. Eu separei Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, que diz: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército de Yahvé. Lembrando, quando você tem a palavra Senhor toda em maiúscula, significa que no original hebraico está o tetagrama sagrado que se pronuncia Yahvé. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Adonai, meu Senhor? Quando você tem a primeira palavra Senhor, o primeiro S maiúsculo e os restantes minúsculos, significa que no hebraico você tem o termo Adonai, tá ok? Então eu vou reler esse versículo 14, tá ok? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército de Yahvé. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Adonai ao seu servo? Então disse o príncipe do exército de Yahvé a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Pois bem, qual é a acusação? No caso eu falo acusação até a Josué, né? Mas os católicos dizem que Josué adorou aquele anjo, ok? Essa é uma explicação deles, para eles terem imagens de escultura lá e de alguma maneira reverenciar os mortos, ok? Eles podem tanto interceder pelos mortos, como eles podem reverenciar, porque os mortos, principalmente aqueles que teriam sido mártires, eles estão numa posição especial lá no céu e podem interceder por nós. E nós sabemos, a posição deles não é diferente da posição de Abraão e de Lázaro, lá na história de Rico e Lázaro. Eles não sabem nada do que acontece aqui na terra. Então eles não têm como interceder por nós. É isso que nós aprendemos na Bíblia, isso está claro. Eles não sabem nada do que acontece aqui na terra. Essa história de que eles
podem tomar conhecimento do que acontece aqui na Terra e interceder por nós, isso aí foi inventado depois de Constantino, foi inventado na era católica. E se é na era católica, então é na era da Babilônia apocalíptica. Nós não podemos esquecer isso, porque essa instituição, como eu sempre falo para vocês, muito provavelmente ela está trabalhando, preparando o mundo para o anticristo. E eu digo que o trabalho para a manifestação do anticristo mais importante que está sendo feito no mundo é a união das religiões. E quem está unindo as religiões? Quem é que está liderando esse trabalho? É o líder da Igreja Católica. Então ela está preparando o mundo para o anticristo. E se nós nos aproximarmos, como tem pessoas se aproximando da Igreja Católica, você está se aproximando daquela que está, como eu disse, preparando o mundo para a vinda do anticristo. Esse período está tão tenebroso na Igreja Católica que você tem sites católicos que eles criticam o Papa, chamam até esse Papa de anticristo. Por quê? Porque esse Papa já disse que ateu pode entrar no céu, ou seja, não precisa crer em Deus para entrar no céu, e muitas outras coisas. Tem site que reclama porque esse Papa ele foi anunciado primeiro na maçonaria e depois o Vaticano anunciou. Eles reclamam como que os satanistas sabem antes dos católicos quem vai ser o seu Papa. E isso são sites católicos que reclamam. Então nós estamos vivendo um período muito preocupante da história da igreja. Jesus está às portas e as pessoas estão se unindo à Igreja Católica, que está trabalhando para a união das religiões, que sempre foi interpretado como uma ação importantíssima para a manifestação do anticristo. Ou seja, nós estamos vendo as coisas acontecerem que era profetizado, que era interpretado, né, no nosso meio. Nós estamos vendo isso acontecer e as pessoas estão de olhos fechados, porque estão fazendo aliança com essa instituição que está unindo as religiões. Estou falando aqui das Assembleias de Deus, né? As outras já se uniram. Em 2017, as igrejas luterana, presbiteriana, anglicana e metodistas, essas igrejas já deixaram de ser católicas. Elas assinaram um documento em 2017 reconhecendo a Igreja Católica como igreja-mãe. E acreditem, a Igreja Luterana fez um pedido para a Igreja Católica readmitir Lutero como teólogo católico. Ou seja, é uma volta da Igreja Luterana, das igrejas protestantes, elas já voltaram a ser católicas. E a Igreja Católica está conseguindo juntar o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, ok? E até as igrejas evangélicas, né? Que aí fora das protestantes. A Assembleia de Deus já teve pastor aí participando de eventos mundiais da união das religiões. E hoje é dia 13 de outubro de 2022. Está marcado para daqui um mês. É dia 13 de novembro desse ano de 2022, daqui um mês, vai ter um encontro da união das religiões lá no Monte Sinai. Com todas as coisas que estão acontecendo no mundo, essa instituição trabalhando para a vinda do anticristo, você vai se unir a ela e vai chamar os católicos de irmãos? Eu repito aqui, não é questão de perseguição. Eles também pensam mesmo de nós. O Papa, quando esteve aqui no Brasil, teve diversos bispos que disseram que igreja só existe uma, que é a Igreja Católica. Ou seja, eles dizem que nós não somos igrejas, ok? E nós temos que dizer o contrário, que nós somos igrejas, eles é que não são igreja. Pois bem, então eu faço a defesa. Esse mensageiro que se manifesta a Josué era o Cristo eterno, que habitava no meio do povo. Paulo disse que ele seguia Israel na forma de pedra. Ele diz claramente em 1 Coríntios 10,4, a pedra era Cristo. Ele pode salvar. Isaías 63, versículo 9, fala de Jesus como anjo, dizendo que ele pode salvar. Pode recusar o perdão, em Êxodo 23, 21. Veja também a identificação que Jacó fez do anjo do Senhor com o próprio Deus.
em Gênesis capítulo 32, versículo 30, ele encontra esse anjo, e em 48:16 ele diz que viu Deus face a face. Okay? Esse mesmo anjo havia aparecido na sarça para Moisés e é chamado também de Yahvé e Deus. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2 a 6. Vamos ler esse texto que é importante. Êxodo capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: e apareceu-lhe o anjo de Yahvé em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para cá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Versículo 4. E vendo Yahvé, ou seja, quem está na sarça é o anjo. Aí veja que agora você encontra Senhor tudo em maiúsculo. E vendo Yahvé que se virava para lá a ver, bradou Elohim a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então ele diz: eu sou o Deus de teu pai, fazendo Moisés refletir sobre a herança dele. E também o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Bom, o importante é, Deus, ali ele se identificou como Yahvé. Ok? Deus se identificou como Yahvé. E ele também aparece como um anjo. Ok? Porque está lá no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo de Yahvé. Então esse anjo que Josué ele reverencia aqui, ok? Ele reverencia aqui esse anjo, por quê? Porque esse anjo está representando Jesus. Vamos lembrar que o termo príncipe do exército de Yahvé, o que significa príncipe? Príncipe significa principal, vamos dizer, o primeiro, o líder. Príncipe é esse, ou aquele que tem direito ao trono e vai assentar-se no trono, ok? Então, vamos dizer, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, como Deus eterno, ele estava no Antigo Testamento. Isso, a pessoa para crer, ela tem que ter fé, claro, ok? Por quê? Porque Deus tinha um plano de salvação da humanidade. Então, em alguns momentos, Deus apareceu para o homem para dar mensagens especiais. Por exemplo, nós temos em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, está sentado Abraão na sua casa, Sara, e Deus aparece para Abraão acompanhado de 2 anjos. E Deus ali, ele se assenta à mesa com Abraão, conversa com Sara. O texto está dizendo que isso é uma teofania, ou seja, Deus tomou uma forma humana. Isso é largamente estudado, até os católicos falam isso, eles chamam de teofania. Deus tomou uma forma humana, uma forma visível, ok, para que ele pudesse conversar com o homem. Então, aqui, vamos dizer, esse mesmo anjo ou príncipe do exército de Yahvé, isso não é uma novidade da Bíblia. O Novo Testamento descreve, o apóstolo Paulo fala que era Deus, ou seja, Jesus Cristo como Deus eterno, ele se manifestando. Então Josué adorou esse anjo, reverenciou esse anjo. O católico que defende isso, ele desmerece a Bíblia, porque se fosse verdade o que ele diz, então a Bíblia estaria em contradição, porque no Novo Testamento, claramente, um anjo que não era o Cordeiro de Deus, não era o Senhor Jesus, como uma aparição aqui no Antigo Testamento, que ele aparece como um anjo de Yahvé, ok? No Novo Testamento, um anjo diz para João: olha, não faças tal, ou seja, você não deve me reverenciar, ok? Então, o que aconteceu ali foi diferente. Então, eles dizem que Josué adorou um anjo para justificar o culto aos anjos, ok? Que nós sabemos que é comum na Igreja Católica. Eu até vi
movimento que estava tendo entre os católicos para tornar mais vivo o culto aos anjos, que eles dizem que hoje as pessoas estão desacreditando um pouco dos anjos, né? Ficou mais comum o culto a Maria, pedir a Maria e Maria agir em favor dessa pessoa. Maria é uma pessoa comum que morreu, ela também não sabe de nada do que acontece nesse mundo. Não é verdadeira a doutrina católica que diz que Maria ascendeu aos céus. Isso daí, a história comprova, isso foi uma invenção depois de Constantino, quando a Igreja Católica já tinha inventado, entre outras coisas, a adoração aos mortos, tinha mudado uma série de doutrinas. Então, eles vão começar a colocar Maria com esse destaque, em especial no ano 431 da era cristã, quando eles colocam Maria como Mãe de Deus. Ok? E daí vai aumentando. Mãe de Deus era um título da Babilônia, de Semíramis, né? Que era diana dos Efésios no Império Romano. Ela era chamada de Mãe de Deus. Então Maria recebeu esse título. E esse concílio aconteceu aonde? Na cidade de Éfeso. Ok? Então, na verdade, a Igreja Católica, ela usa isso para justificar o seu culto aos anjos. Tá bom? Que claramente nós sabemos também é um paganismo. Tá bom? O culto aos anjos nós encontramos entre os sumérios, que viveram antes do dilúvio. O povo pela datas viveram antes do dilúvio. Por quê? A arqueologia encontrou um povo que viveu lá próximo do ano 3000 a.C., até próximo do ano 2300 a.C., e esse povo sumério, eles adoravam uns seres alados, tá ok? E esses seres alados estavam protegendo uma árvore da vida. E os sumérios, tudo indica que são os descendentes de Sete, que começaram a adorar aquela figura dos querubins que os seus pais teriam lhe contado. E pelas minhas pesquisas, até Adão e Eva foram adorados. Adão era chamado de Dumuzi e Eva de Inanna. Ok? Então, aquele culto incluía o culto aos anjos. A Igreja Católica pratica esse mesmo culto aos anjos e quer justificar dizer que Josué adorou um anjo, né? É um caso completamente isolado. Na Bíblia sempre é dito para você não adorar nenhuma criatura. Deus fala isso claramente. Então esse fato é um fato isolado, e ele também se explica porque o anjo que aparece aqui é o anjo de Yahvé, e o Novo Testamento diz que é uma aparição de Jesus Cristo, né? É claro que o homem sem fé não vai acreditar nisso, ok? Mas é o que a Bíblia declara, e aqueles que têm fé, esses acreditam.